Programa EBD Online, agora em dose dupla, na Rádio Pauta Gospel e no sábado às 15 horas e reprise no domingo às 4 horas da tarde. A cada programa, uma equipe trazendo uma aula no programa EBD Online, agora em dose dupla, aos sábados às 15 horas e reprise no domingo às 16 horas, aqui na sua Rádio Pauta Gospel e sua rede PG. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o toque de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o nosso programa EBD Online e louvamos a Deus por mais uma semana estarmos aqui na presença de Deus para juntos compartilharmos um assunto, um tema maravilhoso. E eu convido você, meu querido irmão que está acompanhando pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe, interaja, para que outras vidas, outras pessoas possam ser alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida e que juntos possamos, através do Espírito Santo, trazer este tema, este assunto ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração, de tal forma que todos possamos ser edificados através da sua palavra, a palavra do nosso Deus, que nos edifica, nos consola e nos conforta. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, para a glória de Deus, nós estamos aqui com o nosso professor há dias, há meses, na verdade, que nós estávamos contactando com ele para que ele pudesse estar conosco e estar ministrando a aula aqui, o nosso presbítero e professor Marcos Reis, que para nós é uma honra estar com ele, fazendo parte desta equipe abençoada que Deus tem proporcionado a todos nós. Presbítero Marcos Reis. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais um programa EBD Online, para a glória de Deus. Nesse momento quero agradecer a Deus, louvo e agradeço ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de participar pela primeira vez deste programa. Quero também agradecer ao nosso muito digno pastor Eduardo Silva, diretor da Rede Pauta Gospel, e ao nosso querido presbítero Francisco de Assis, nosso dirigente da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, o título da lição nos diz o seguinte: a Bíblia transforma as pessoas. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O texto áureo nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Programa EBD Online. A verdade prática. Meus queridos irmãos, a verdade prática nos diz o seguinte: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, versículo do 11 ao 13, e em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 6. E a palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 11: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vou ler novamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Juntos, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Glória a Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nos estudos da pauta gospel, para transmitir a Tua palavra, o Teu ensinamento, aonde iremos degustar de um tema maravilhoso. Espírito Santo, se faz presente no nosso meio, aleluia, nos faz lembrar daquilo que estudamos, aleluia, que Teu Espírito possa penetrar também no coração daqueles que irão ouvir este ensinamento, e que a Tua palavra ela possa fazer o efeito pela qual iremos ministrar neste momento, nesta hora aqui na nossa Rádio Pauta Gospel. Deus eterno e santo, abençoa, Pai, a cada rádio ouvinte que está ouvindo esta programação, abençoa os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, derrama da Tua graça, abre o entendimento daqueles que estão ouvindo e vendo, aleluia, esta programação, e que juntos possamos, Pai amado, aprender mais um pouco da Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus.
Você está ouvindo o programa EBD Online. Curta nossas redes sociais. Facebook, www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel. E também nosso Instagram, @Pauta Gospel PB, e nosso Twitter, @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, a rádio da família. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade. Presbítero Marcos Reis. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, antes de nós adentrarmos no nosso estudo, né, neste momento, eu quero convidar você que está acompanhando pelo Facebook, né, pelo YouTube e pela rádio, né? Os irmãos compartilhe, né? Curta e se inscreva para que outras pessoas possam ser alcançadas e que mais vidas, irmãos, venham ser edificadas pela palavra. O nosso objetivo é esse, é trazer o tema, o assunto, para que você possa estar habilitado naquilo que você está estudando. Eu sei que tem muitas pessoas que são professores, irmão Marcos Reis, que estão acompanhando, e de qualquer forma a gente traz alguma coisa que vai servir de conteúdo para a tua aula, para o teu ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, meu querido Marcos Reis, nós estamos iniciando a 7ª lição, tudo já foi falado, né? E dentro dessa introdução, meu amado presbítero e professor Marcos Reis, o que é que nós vamos trazer antes de adentrar no primeiro tópico? O que é que nós iremos trazer para os irmãos que estão acompanhando dentro dessa introdução deste assunto, em nome de Jesus? Meu querido presbítero Francisco de Assis, quanto ao mérito introdutório, bem sabemos que esse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras. Sendo assim, temos a certeza de que ela é a autoridade final de fé e prática. Ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Dessa forma, a sua mensagem transforma vidas e tem a sua origem em Deus. E, portanto, ela transforma o nosso entendimento e nos faz compreender, conforme escreveu o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem, glória a Jesus. Tendo já feito a introdução, nós já vamos adentrar no primeiro ponto, né? Aonde iremos abordar sobre a Bíblia é a palavra viva de Deus. E o primeiro subponto do primeiro ponto vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz. Meu querido Marcos Reis, o que é que nós podemos trazer para aqueles que estão acompanhando? A palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Jesus.
Sobre o primeiro subponto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque ela vem de um Deus vivo, e eficaz porque ela é ágil para ser tanto aplicada nos dias passados como nos dias atuais. Se fizermos uma análise, iremos ver que o autor aos Hebreus, ele, a partir do capítulo 4, ele traz a memória do povo hebreu. Tudo que os antepassados, tudo que o povo sofreu e passou por desobedecer a palavra de Deus no período da escravidão no Egito. Isso. Então, ela é eficaz, ela tem uma precisão que eu e você, meus irmãos, às vezes não entendemos e nem compreendemos. Por isso é necessário estudarmos, é necessário buscarmos entendimento pelo Espírito Santo para compreender, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Glória a Jesus, é isso mesmo, né? Ela é eficaz porque ela tem a atitude ou poder de produzir, né? Isso. Em condições ou sem caráter de outro. Ela auxilia determinando o efeito pela qual foi enviada. É exatamente o que o profeta Isaías, eu até deixei aqui separado, glória a Jesus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou, muito fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Glória a Jesus. Verá a sua posteridade e prolongará o bom prazer do Senhor e prosperará a sua mão, né? A palavra de Deus, mas ainda não é esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade é Isaías 55 e o verso 11. Isso, era esse texto que eu queria citar, meus queridos. Diz assim: assim será a palavra que sair da vossa boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Jesus. Glória então, a Jesus. A palavra, ela tem sua eficácia, o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E meu querido Marcos Reis, se a gente for atentar para o tema da lição, a Bíblia transforma pessoas. E se nós fôssemos perguntar aqui quantas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus, milhares e milhares de pessoas iriam testemunhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, quando ela está dizendo aqui, a palavra de Deus, o primeiro ponto, a palavra de Deus é viva e eficaz, é porque o Senhor falou muito bem, nós cremos num Deus vivo, e foi o próprio Deus o autor, né, irmãos? E ele, como intérprete, o Espírito Santo, foi que usou a boca dos homens para trazer à luz da Bíblia a palavra para nós. E se nós formos observar lá no capítulo, se o meu querido irmão Marcos Reis puder ler, mostrando alguns textos falando do Deus vivo, né? Porque se nós estamos falando da palavra que é viva, é porque existe um Deus vivo. Glória a Deus. E existem algumas referências lá na carta aos Hebreus, no capítulo número 3, versículo 12. O nosso querido irmão Marcos Reis vai procurar e vai ler. Também Hebreus 9, 14, eu vou procurar aqui. Hebreus 3, 12. Hebreus 3, 12. Não está aqui. Pode ler. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha aí. Está vendo agora Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha só, são referências, né, irmãos? Também Hebreus capítulo 10, versículo 31. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Outro 12, 22 de Hebreus. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Olha só, aleluia, a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos conduzir, ela vai nos levar, aleluia, a chegarmos no céu. Não basta nós apenas meditarmos da palavra, meu querido professor Marcos Reis. A palavra de Deus, ela é para ser estudada, ela é para ser praticada, né? Quando praticamos, e essa prática, irmãos, ela deve ser uma constante. Eu devo praticá-la ela hoje e amanhã e assim sucessivamente. Exatamente. Então, dentro desse primeiro subponto, é importante dizer que nesse propósito, ela lembra que a palavra de Deus é viva, né? Como já falamos, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. E nós citamos texto, né? Nós cremos que Deus, irmãos, Ele está lá nos céus. Aleluia! Enviou Jesus, né? E a gente sabe da trajetória pelo que está escrito na Bíblia. Nenhum de nós tivemos o privilégio, mas os discípulos, eles tiveram o privilégio de ver Jesus, né? Então, esse primeiro subponto vai falar desse Altíssimo, desse Deus vivo, que vive desde a eternidade. Isso. Como está escrito lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, 1:23. E por essas razões, né, a palavra, ela é igualmente eficaz, isto é, ela opera a vontade de Deus e jamais voltará sem realizar aquilo, irmãos. Foi exatamente o texto que nós lemos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55 e o versículo 11. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, meu querido? Fique à vontade, Marcos Reis. Quanto ao que o senhor acabou de falar, é interessante destacarmos o que o próprio comentarista traz quanto a esse primeiro subponto. Ele diz o seguinte: não se trata de um ensino obsoleto. Olha o detalhe, não se trata de um ensino obsoleto, ou seja, de um ensino ultrapassado, de um ensino que passou e outras gerações chegaram e não conseguem acompanhar. Não, ela é viva e eficaz por causa da sua aplicabilidade. Glória a Deus. As gerações se passam e a palavra de Deus permanece eficaz para o ensino e para admoestar todos aqueles que temem ao Deus vivo. Amém? Glória a Jesus. Foi por isso que Jesus disse, né, lá no capítulo 24 de Mateus, e o versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então isso é importante, irmãos. Glória a Jesus. O segundo subponto deste primeiro ponto vai falar: a palavra de Deus, ela é espada penetrante. Glória a Jesus. O texto, né, sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O que vem trazer para nós, meu querido Marcos Reis, essa espada de 2 gumes? Ela penetra, ela faz o quê? Qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus? Queridos, o que me chama a atenção nesse segundo subponto é quando o autor ele fala da seguinte questão: significa que ela atinge o âmago do nosso interior. Ou seja, ela esquadrilha e alcança o mais profundo do ser humano. Aí ele coloca aqui, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito
e a carne, assim como está na referência em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. É interessante a gente entender porque quando o autor, o escritor aos Hebreus, ele traz essa referência da espada, ele com certeza ele queria alcançar algo muito profundo, porque quando a gente fazendo analogia com o corte de uma lâmina, a pele, o corpo, ela tem etapas, tem camadas, derme, epiderme, e quando ele disse que ela vai mais profundo, muito mais profundo, ela esquadria, ela consegue alcançar pontos onde eu e vocês não imaginam. Então, ele faz uma comparação com a espada, ele diz, é muito mais afiada do que espada de 2 gumes. Então, eu e você, nem pensamento conseguimos entender o tão profundo que a palavra do Senhor consegue nos acompanhar, nos escanear nessa profundidade. Ela penetra, né? Ou seja, jamais a medicina vai compreender. Não tem jamais como a ciência vai explicar o quão importante é a palavra de Deus, que penetra, irmãos. Ela faz o efeito necessário para que o homem venha primeiro ter fé, né? Gerar nele a fé, como o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, e o versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então isso gera fé. Por quê? Porque a palavra ela vai fluir no coração daqueles que estão ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante dentro do que nós estamos estudando, né? Esse uso figurado dessa espada que o Senhor colocou muito bem. E ainda vai falar sobre, assim a palavra ela penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge, né, o âmago. Isso. O âmago deixa eu me ver aqui, de nosso interior, e examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Que coisa linda, irmãos, como a palavra ela tem poder, né? Foi por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo de número 40, e o versículo 8, ele diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Então nós estamos falando aqui, irmãos, da palavra que tem poder, da palavra que tem profundidade mesmo de ir até a divisão da alma e mostrar o caráter do homem e mostrar que ele depende e precisa ter um encontro verdadeiro. Por que não? Quantas pessoas foram alcançadas pela palavra? Inúmeras, né? Aleluia. Eu jamais pensava em ser um cristão, ser um crente, mas quando a palavra de Deus eu comecei a ler e vi que precisava ter um novo nascimento, eu me rendi, irmãos, porque eu vi que a minha vida pecaminosa, a minha vida escravizada, precisava ser liberta, e a palavra de Deus teve a sua eficácia, meu querido presbítero Marcos Reis. E dentro do que o senhor falou, a gente vê o ponto de ligação com a palavra-chave da lição: transformação. Olha, né? Transformar. Só a palavra de Deus com essa precisão, porque é uma precisão. Quando ela penetra, é uma precisão. Então, só a palavra de Deus para nos modificar, só a palavra de Deus para nos transformar de uma forma que eu e você, como o autor mesmo diz, ser humano nenhum, homem nenhum consegue ter ou consegue impedir a ação dessa espada do Espírito, ou seja, que é a palavra de Deus. Homem nenhum consegue impedir a eficácia e a ação quando a palavra do Senhor está sendo pronunciada. Glória a Deus. É desse jeito. Outro dia nós já estávamos aqui comentando sobre isso, e dentro da palavra,
Aí, quando se é pregada, anunciada, que nós temos que fazer isso, aí vem a ação do Espírito Santo para convencer, porque se o Espírito Santo também, nesse momento que a palavra está sendo ministrada, ele não atuar na mente e no coração das pessoas, elas não vão se converter, né? E a gente sabe muito bem disso, que tem pessoas que têm um coração preso, trancado, e não dão crédito à palavra. É verdade. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação, né? Então a gente começa a compreender, irmãos, que é bem verdade que nós sabemos, meu querido Marcos Reis, que existe o livre-arbítrio, mas tem pessoas. Agora, o que eu acho lindo na palavra de Deus é que essas pessoas que não querem, e nós não estamos aqui obrigando, forçando ninguém a querer e se entregar para Jesus, não. É bem verdade que Jesus mandou nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos, né? E também ensinar a palavra de Deus. É isso que nós estamos trazendo para os irmãos. Mas se as pessoas não quiserem, nós não vamos questionar. Até porque, meu querido Marcos Reis, eu queria que você lesse um texto para os irmãos verem a importância da palavra. A palavra de Deus, ela é tão importante que quando chegar naquele dia, e as pessoas que não aceitaram, que rejeitaram, que zombaram, me permita abrir esse parente aqui, que criticaram, né, do Evangelho e desprezaram a palavra, isso aí foi escrita por homens. Meu querido, você vai prestar conta. Veja só o que Jesus disse lá no capítulo 12 do Evangelho, segundo escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Veja o que é que diz no capítulo 12 e o versículo 46 ao 48, é suficiente para a gente ter uma compreensão dentro do que nós estamos falando. 12, 46 ao 48, leia aí, por gentileza. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Observe, irmãos, Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo. Como é no 46? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você só permanece nas trevas se você não der crédito a esta palavra e não se arrepender. Mas não tem como escapar, porque a própria palavra, ela há de te julgar no último dia, meu querido. Eu tenho certeza que tem pessoas, meu diretor, que estão ouvindo esta programação e tem pessoas que são amantes, né, que escutam a palavra, os louvores, e quem sabe ainda não abriu o coração, não se decidiu. Meu querido, não perca tempo. Jesus te ama e tem algo lindo, profundo para realizar na tua vida. No momento que nós estamos trazendo este assunto, nós estamos aproveitando a oportunidade e mostrando, esclarecendo para você quão importante é você dar crédito a esta palavra e abrir o teu coração e entregar a sua vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade, meus amados irmãos, nós vamos ao terceiro subponto, isso. A palavra de Deus é apta para discernir. Olha só, irmãos, a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por que o pensamento e as intenções do coração, meu querido Marcos Reis? Glória a Jesus. A palavra nos diz que no nosso coração e na nossa mente, no nosso coração e na nossa mente, a nossa mente, através dos olhos, que é o campo de entrada, isso, é por onde a gente planeja, é por onde a gente
cria os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos. Mas no coração a gente concretiza ele. E quando a palavra ela nos traz esse entendimento que ela é apta para discernir, ela discerne aquilo que está em secreto. Ora, o que podemos dizer ou como podemos explicar o que está no coração e no pensamento do outro? Não temos como. Mas o Deus vivo, que esta palavra nasceu nele, foi dita por ele, criada por ele, inspirada por ele, esta palavra do nosso Deus, ele consegue ir além, ele consegue entender o teu pensamento antes que você exponha. Ele entende as aflições, as tristezas, as emoções do teu coração, embora que você não abra a boca para dizer nada, porque a própria palavra diz que antes que venhamos abrir a nossa boca, ele, o Deus vivo de Israel, nosso Senhor Deus, ele já sabe o que iremos falar. Salmo 139, verso do 1 ao 4. Então, por isso que ela discerne Glória a Jesus. Pensamento e a intenção do coração, porque é lá onde guardamos tudo, é no secreto, é no oculto. Glória a Deus. Mas ele é aquele que consegue ir além do que eu e você consegue ver. Amém? É desse jeito, meu querido. O coração, os irmãos sabem que a definição do coração, nós podemos mostrar que o povo da atualidade geralmente considera que é o cérebro, né? E a Bíblia, no entanto, ela refere-se ao coração como esse centro que procede às saídas da vida, né? Quando, lá em Provérbios, no capítulo de número 4, o versículo 23, vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, mais do que ninguém conhece, nem eu mesmo conheço o meu coração, porque a gente vai ver isso lá, o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, eu queria que o meu querido Marcos Reis lesse. Jeremias 17, o versículo 8 e 9, ou melhor, o 9, isso, o 9 vai falar sobre isso, sobre enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração. Leia aí, por gentileza. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Leu. Aí o 10 vai dizer: eu, o Senhor, aleluia, esquadrinho o coração, glória eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quando a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, é porque ela tem poder. Ela tem poder e ela vai lá, aleluia. E não adianta a gente aqui falar algo que Deus não conhece, porque nós estamos enganando a nós mesmos, porque Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Deus conhece o teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando esta aula maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, irmãos. O comentarista, ele foi muito sincero, muito positivo no que ele quis trazer diante de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas, irmãos. Os pecados escondidos são revelados. Olha só, meu querido amigo que está acompanhando. Então, Deus, através da sua palavra, está falando para nós nesta lição maravilhosa, meu querido Marcos Reis. Então, os pecados, eles são revelados, irmãos. A hipocrisia, a rebeldia,
né? E outra, irmãos, se tem uma coisa que Deus não se agrada, é da pessoa desobediente, sabe? Se você não for obediente à palavra de Deus, meu querido, você precisa rever seus conceitos, você precisa fazer uma retrospectiva e procurar andar em retidão e obedecer à palavra de Deus, porque é uma das, vamos dizer assim, das características que Deus vai fazer com que você chegue no céu, é ser obediente. E o que é interessante, meu querido presbítero Francisco, é que a gente pode destacar aqui duas questões. A primeira, que o pensamento, ele traz a ideia do racional, daquilo que nos para, aquilo que nos faz refletir, querer entender melhor, querer compreender. Mas o coração, ele traz justamente a sensibilidade, porque quando o comentarista ele coloca aqui, ó, ele acrescenta dizendo o seguinte: portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos, conforme está lá em Romanos 10, versículo do 9 ao 10. Porém, se endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Hebreus 3, 12, 13. A palavra nos julgará. Aí me fez lembrar do texto que a gente leu antes de falar sobre esse assunto. Exato. Então, para os irmãos verem a importância que tem a palavra de Deus. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto, de um tema, onde vai falar: a Bíblia transforma as pessoas. E se você, meu querido amigo, eu volto a falar, que está acompanhando, que ainda não aceitou, não entregou a vida para Jesus, aproveite a oportunidade, não perca tempo. Jesus já está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente fechar esse primeiro ponto? Pode. Pronto. Vamos passar para o segundo. Amém. Glória a Jesus. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o segundo ponto vai falar sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Glória a Jesus. E o comentarista, ele foi muito seguro no que diz respeito ao primeiro subponto, né? Quando ele diz: as armas da nossa milícia, Paulo diz que elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Irmãos, se o crente não estiver constantemente com a vida de temor, de obediência, de oração, meditando da palavra de Deus, a luta travada espiritualmente, se ele desfalecer e deixar a carne prevalecer, meu querido, ele vai ficar difícil dele entrar no céu, porque aonde ele está mais fortalecido, ou vamos dizer assim, se a carne tiver força, ela vai querer fazer a vontade do mundo, meu querido presbítero Marcos Reis. Mas se você estiver pautado com a vida íntegra, sincera, verdadeira, obediente à palavra, aos estatutos, aquilo que você aprendeu, né? Como Paulo ele cita lá no capítulo 12. Isso. Né? Eu queria que o irmão lesse só para a gente ter uma compreensão melhor. Capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3. Vejamos o que é que diz. Inclusive o senhor até no início, na introdução, o senhor citou, mas para a gente trazer à luz a compreensão melhor neste momento, em nome de Jesus. 12, quanto? 12, 1, 2 e 3. Romanos, capítulo 12. 1, 2 e 3. Isso. E assim nos diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça
que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Jesus. Mas renovar. Lê o 2, o que é que diz novamente o 2, o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo, irmãos? Esse texto ele fala profundamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu trouxe esse texto? Porque, irmãos, a nossa mente, se ela não estiver ocupada com as coisas concernentes de Deus, eu já ouvi alguém dizer que a mente vazia é a oficina do inimigo. Né? É verdade. Então, se nós ocuparmos nossa mente, irmãos, nas coisas de Deus, nós não vamos ter brecha para vir coisas ao contrário, coisas que venham nos afastar de Deus. E a gente pode observar que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo, na primeira carta, no capítulo número 2, eu acho muito importante esse versículo, e eu queria trazer para os irmãos. No versículo 16, do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma interrogação. Aí o apóstolo Paulo ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Olha, irmãos, e a mente de Cristo aqui é as atitudes que Cristo praticou, sabe? Obedecer a palavra, amar ao próximo como a si mesmo, primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo, é as atitudes que Cristo praticou quando estava aqui na terra, meu querido Marcos Reis. E nós devemos ter isso aí, né? E nós temos armas poderosas, irmãos, para nós utilizarmos. Isso. Podemos dizer isso. O senhor tem algo a acrescentar? Pode ficar à vontade. Meus queridos, o que eu quero destacar são 2 pontos. Primeiro, a preocupação do apóstolo Paulo era tão intensa quanto a essa milícia, quanto a essa batalha no reino espiritual, que ele destaca 2 passagens bíblicas. Primeiro, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e depois ele vai trazer a mesma ideia com eficácia muito mais precisa em Efésios, capítulo 6, versículo 2, quando ele vai tratar da armadura. Isso. O que isso me chama a atenção é que, movido por esse alerta, né, por essa advertência que Paulo traz para nós, cristãos, é interessante a gente entender que, da mesma forma que existe o conselho bíblico que vem da parte de Deus, também vem aqueles maus conselhos. Isso, que são esses que corrompem os bons costumes, que foi o que o nosso querido professor Francisco estava aqui mencionando agora, sobre a gente estar arraigados, né? A gente estar firmados, né? Estruturados, né? Enraizados na palavra do Senhor. Quando a gente está com essa comunhão com Deus, não tem nada que nos tire da presença. Agora é necessário a gente buscar constantemente, porque todo dia a gente tem que vencer um novo adversário. Todo dia ele se levanta e todo dia a gente tem que vencer. A luta é travada constantemente. É travada constantemente. Então, quando Paulo escreve, ele escreve com essa responsabilidade e com essa preocupação de alertar para que os cristãos daquela época, tanto em Éfeso quanto em Corinto, pudessem se revestir para poder, sim,
ir de encontro a essas milícias que se levantam, a esse ataque no reino espiritual, que é real, muito mais do que esse plano material que eu e você vê todo dia, meu irmão. Então, vigie, se revista para poder combater, assim como Paulo disse, o bom combate. Amém? Glória a Jesus. E acrescentando o texto sagrado, Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo de número 1, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, o versículo 18 e 19, diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, militas por elas boas milícias. Olha aí. Conserva a fé e a boa consciência, conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então nós temos que ter confiança, nós temos que nos revestirmos da armadura de Deus, porque a luta, irmãos, ela é constante, como o nosso querido falou aí. Então cabe a nós, né, além de meditarmos na palavra, eu queria que o irmão lesse, me veio na mente agora, lá na carta de Tiago, no capítulo 1, se não me foge a memória, o versículo 22. Vê aí o que é que diz, meu querido. E sede cumpridores da palavra, isso, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tá vendo, irmãos? Tem tantos falsos discursos por aí, mas nós devemos praticar a verdade. E muitas vezes, Marcos Reis, não precisa nem a gente estar falando tanto, não. O nosso comportamento, a nossa atitude vai nos dizer, né? Vai se revelar quem nós somos. É verdade. Né? É desse então, jeito. A gente vai aos poucos degustando essa lição tão maravilhosa. Tremenda. Louvo a Deus, glória a ensinamento. Jesus. Então o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, como nós comentamos. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja a oração e a perseverança. Sermos perseverantes. Tudo isso está no contexto que nós já citamos, lá no capítulo 6, na carta de Paulo aos Efésios. Se você for ler do versículo 10 até o 18, ele vai ter uma amplitude melhor e você vai compreender melhor o que nós estamos falando. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, meu amado. Primeiro subponto? Podemos dar continuidade. Pronto. O segundo subponto vai falar sobre a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, irmãos. E nós não temos para onde fugir. Eu estive recentemente, ou melhor, eu estive recentemente, faz alguns dias, lá na congregação do Gaja, e eu falei para os irmãos que o mundo, o espírito do anticristo já está atuando, irmão, e nós não podemos fugir dessa realidade. Então, e o comentarista, ele disse que, e o texto sagrado também fala, né, ele até cita aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19, isso, que o mundo jaz no maligno. Então o líder das forças do mal, irmão, é o inimigo das nossas almas. É verdade, né? E na primeira epístola, ou na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai falar, né? Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Olha, irmãos, os irmãos sabem que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo, irmão, para tirar o crente da presença de Deus. Aí você pode dizer, irmãos, e aqueles que estão nas trevas? Aqueles são deles. Mas quando se prega o evangelho, olha só como é importante a palavra. Então a semente ali fica plantada. Aí o inimigo, né, se a gente fosse falar mais alguma coisa, mas podemos até fugir do assunto, mas está tudo dentro da palavra, porque a palavra é a semente,
né? Nós estamos lançando a semente, mas vem o inimigo e rouba daquele que ouviu, e essa é a função do inimigo. Então, existem várias maneiras, ele é astuto, ele tem as suas artimanhas para tentar tirar o cristão da presença de Deus e fazer até que você não escute este tema, este assunto que vai servir para você e para o teu crescimento. Quem sabe nós estamos lidando com tantas pessoas que aceitaram recentemente e que estão até gostando da aula, mas que ao terminar esta aula vai chegar o inimigo e vai colocar tanta coisa na tua mente para você se desfalecer, para você não querer mais ouvir. Mas tenha certeza que esta palavra tem poder de transformar e de dar sustentação e firmeza à tua vida espiritual. Glória a Deus por isso. Pode continuar, meu querido. Eu quero apenas pontuar, como o nosso querido professor Francisco já estava agora falando, eu quero apenas pontuar sobre algumas questões dentro das artimanhas, dentro da estratégia do inimigo, para nos tirar do foco desse eixo que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para a luz, já lemos esse contexto. Ele nos chamou para a luz, ele nos tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E aí o que é que ele trama, o que é que ele planeja, como ele trabalha, a forma que ele trabalha, né? O comentarista ele traz justamente o seguinte: para tanto se opõem os valores cristãos. Olha como ele trabalha, meus amados. Olha o interesse, olha o foco, olha o objetivo dele. O objetivo dele é mudar, é vir de encontro, trazendo uma inverdade diante da verdade. Olha o que o comentarista se preocupou em escrever: dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Olha como ele trabalha. Ele pega tudo que a palavra nos mostra pelo caminho da verdade, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí o inimigo vem com essa estratégia para tentar dissimular o que é certo em verdade. Para nos confundir. E aí o que é que a gente tem visto? Temos visto que ele dissemina o ódio, o desrespeito à vida, que são coisas que a gente tem visto hoje. A vida hoje, ela está se tornando num contexto geral, algo que é como se fosse um estralar de dedo. As pessoas hoje no mundo, aqueles que estão no mundo, né, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, indo de encontro à palavra de Deus ser pregada, né, ser evangelizada, né, o ganho de almas. Então ele trabalha em cima desse aspecto para que pessoas comecem a entender que a vida do outro não passa de algo banal, que eles podem tirar, eles podem, hoje, amanhã eles têm poder para matar, para fazer o que eles querem. E a gente sabe que não é assim. O autor da vida, só a ele é dado todo o poder e toda a autoridade, só a ele. Ele é quem pode dar e pode tirar, só ele, porque ele é o Criador. Foi ele que nos criou. Então a gente vê como essa artimanha tem alcançado o mundo secular e o quanto a gente tem visto pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas sem ter tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não porque não foi pregada, mas porque eles não deram atenção, não deram crédito, assim como também já comentamos. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente começa a observar, irmãos, que o que o nosso irmão está falando aí tem sentido nos nossos dias atuais. Esse sistema do mundo que vai nos levar, se a gente não estiver alicerçado na palavra, firmado na rocha, né? O primeiro vendaval que vier, como disse Jesus, o camarada cai fora. Mas se você estiver firme na rocha,
aleluia, que é Cristo, através Eita, da palavra, aleluia, você vai ficar arraigado dentro dela. Eita, e jamais você vai ser, pode até abalar a estrutura, porque ninguém aqui está falando de santarrão, de super crente. Não. Nós somos frágeis. Agora existe uma coisa que é diferente de quem está no mundo. Nós temos o Espírito Santo, meu querido Marcos. Desse jeito. E o Espírito Santo, ele nos leva a adorar a Deus. O Espírito Santo nos leva a meditar na palavra do Senhor. O Espírito Santo nos leva a estudar a palavra de Deus. E isso o inimigo não pode evitar. Isso. Aleluia. Ô irmãos, como é bom. E o apóstolo João, na primeira epístola, lá perto de Apocalipse, ele fala para os jovens, que também serve para nós. Ele disse: vos escrevo isso para que para conhecer-se que é aquele que desde o princípio, se referindo ao inimigo. Mas ele diz: vós jovens, escrevo isso porque vós sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Olha só, a palavra de Deus está conosco, irmão. Aí ele diz: não ameis o mundo, ou seja, é o sistema. Isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não vem do Pai, mas do mundo. Mas no verso 17 ele diz: e o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita, ou seja, glória, seja Jesus. obediente, estude a palavra, ensine a outro, faça a vontade de Deus, que Deus vai te conduzir a chegar no céu de glória, porque esse é o objetivo de todos nós, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, se a gente for observar a luz da Bíblia, a gente vai ver que o próprio inimigo, ele conhece as escrituras, irmãos. Então é preciso tomar muito cuidado. Nós temos muita cautela, muita prudência, muita sabedoria, discernimento, para a gente ver e perceber que eu creio que o crente salvo na pessoa bendita de Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem uma vida de temor, de santidade, de obediência, de sinceridade, que medita na palavra de Deus, quando ele vê alguma coisa errada, ele já percebe que ali por trás está o inimigo atuando. Então ele vai, pera lá, porque se a gente for ver lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele foi tentado, irmãos. Aleluia. E no versículo 4 Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão, olha só, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós somos dependentes da palavra de Deus. Aleluia. Porque Jesus nos ensinou, irmãos, lá no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João, ele diz: vós examinais as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu já disse aqui outro dia: examinar, irmãos, é você ler, é você pesquisar, é você estudar, é você ver um contexto, ver o texto, voltar, sabe? E o Espírito Santo começa, você está examinando, aí você vai compreender o que Jesus quer que a gente faça. Isso. Olha, irmãos, me permita, o Evangelho ele é muito simples, mas tem muitas pessoas que procuram embaraçar a mente de outras para que ela venha ver de outra maneira o Evangelho. Mas a simplicidade do Evangelho relata e retrata o que Jesus deixou, como por exemplo, para nós, irmãos. Então, nós procuramos obedecer e fazer aquilo que Jesus quer que nós venhamos fazer. Né, meu querido Marcos Reis? O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar esse segundo subponto? Não, meu amado, podemos passar para o terceiro subponto. Eu quero só ler aqui no final, que diz assim: a palavra de Deus ela anula o mal, né? A palavra de Deus anula o mal com a graça e o poder e a liberdade das armas das prisões espirituais. Eu queria que o irmão lesse Judas do verso, porque Judas só tem um capítulo, né? Isso. O versículo 21 ao 23. O comentarista deixou aqui, é bom a gente também ressaltar isso aí, né? Quanto? 21 ao 23. 3 versículos.
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eita glória! Então, se tem pessoas duvidosas, irmãos, e esse assunto está vindo à tona para você, meu querido, é para que você tire suas dúvidas. Aleluia! Deixa o Espírito Santo te envolver. Aleluia! Procura mergulhar na palavra, deixa, sabe, ocupa a tua mente nas coisas de Deus, e você vai ver quão grande coisa Deus vai fazer na tua vida, e você vai ser um instrumento de Deus para a glória do nome do Senhor. Isso eu não tenho dúvida. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E, meus amados irmãos, o terceiro subponto do segundo ponto vai nos dizer a destruição dos falsos argumentos, irmãos. Olha só, a gente até já deu alguma pincelada, mas vamos dar continuidade, né? A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? Segundo aos Coríntios 10, versículo 5, a parte A. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos, ou seja, falsificados, né? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade, irmãos. Olha só, meu querido Marcos Reis, o senhor tem alguma coisa para comentar? Fique à vontade. Como o senhor bem falou, o versículo 5 da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, vai dizer: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meus irmãos, o que eu quero aqui destacar é algo que o próprio comentarista ele fez questão em trazer, porque podemos dizer assim, uma onda que acontece nesse meio secular, onde envolve uma mistificação muito grande num contexto religioso. Se pararmos para analisar, ele vai dizer aqui assim, ó: são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias, que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Aí ele traz a referência de João 8,32. O que é importante aqui é que desde que o mundo é mundo, desde que a igreja foi constituída, a igreja neotestamentária, após a ascensão de Cristo, quando ele ascendeu aos céus, né, lá em Atos vai relatar isso, que a igreja é perseguida, que a igreja é tentada pelo inimigo. De toda forma ele tenta destruir a igreja. Ele cria procedimentos, ele cria estrutura, ele cria política, ele cria sistema. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite, ouvinte, é que a palavra de Deus, ela permanece e ela continuará, porque foi escrita, foi inspirada pelaquele que Aleluia. é o autor da minha e da tua vida. Glória então não tem nada que se levante contra esta palavra, porque ela é fiel e ela é a palavra de Deus, ela é um manual prático do cristão. Então, se você tem dúvida, se você ainda não se sente apto quando escuta alguém falar
ou tentar denegrir, ou tentar, de certa forma, se opor contra esta palavra, se você ainda não tem condições e não se acha apto, comece a buscar a presença do Senhor, porque Ele irá te dar discernimento, aquele discernimento que a gente falou um pouquinho atrás, em alguns pontos atrás. Nessa mesma lição, Ele vai te dar esse discernimento, para que você entenda melhor e conheça, assim como o irmão Francisco disse, melhor a palavra, mais profundo para poder defender, porque esta palavra, ela por si só, ela é luz para aqueles que estão nas trevas, e ela transforma todo aquele que a escuta. É desse jeito, meu amado. Glória a Jesus. Então a gente começa, né? Deus, através da sua palavra, começa a esclarecer, abrir o nosso entendimento. Isso. À luz da Bíblia, irmãos. Porque o inimigo, ele tem várias maneiras de trabalhar, como a gente disse. E existem muitas ideologias, né, que tentam degredir o que está na Bíblia Sagrada. Isso, inverter os valores. Né? Os irmãos podem ver que hoje eles querem inverter, dizer que tornar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Isso não existe. Isso. A gente pode compreender, irmãos, porque o inimigo, ele trabalha. Enquanto nós estamos aqui, Marcos Reis, trazendo à luz da Bíblia esse ensinamento, a gente pode ter certeza que no reino das trevas existem planos, projetos, né? E seus adeptos que estão aqui na terra, irmãos, tentando destruir a igreja. Isso. Mas Jesus deixou uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eita, e eu creio. Glória. Aleluia! E o que me chama a atenção, só fica à vontade, meu querido, fica à vontade. É que o comentarista, ele poderia trazer nesse terceiro subponto, que tem como título A Destruição dos Falsos Argumentos, ele poderia trazer inúmeras referências bíblicas. Tem muitas. Mas ele trouxe duas. Versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 32 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, que vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preciso, curto e direto. Objetivo. Glória a Jesus. Então a verdade liberta. Agora, o que é que a gente pode trazer para nós, irmãos? O nosso professor, ele falou muito bem na sua fala aí, mas eu quero trazer mais um conteúdo, é que nós somos defensores do Evangelho. Nós defendemos a verdade, a palavra, nós somos apologetas. Se alguém falar contra o Evangelho, contra Jesus, está aqui o defensor, irmãos. Eu digo, epa, não senhor, não é assim não. Mas a Bíblia aí você não crê na palavra. Mesmo? Não, mas a Bíblia foi escrita assim, você crê na Bíblia e tal. Eu digo, então pronto, então a gente não vai chegar a um acordo, porque você não crê no que está na Bíblia, que foi escrito por homem. Eu creio que foi inspirada por Deus, então não adianta, a gente vai discutir, e evangelho não se discute. Você fica crendo nas suas ideologias, e eu creio naquele que me libertou, porque eu conheci a verdade, e a verdade, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta, irmão. Liberta. A palavra de Deus tem poder, tem sua eficácia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a aula está maravilhosa. Glória a Deus, Jesus. Por isso. E nós temos 4 subpontos nesse segundo ponto. E o terceiro E o quarto. E o quarto. O terceiro a gente já, deu um fechamento, e nós vamos para o quarto subponto, que diz a destruição de toda altivez. Glória a Jesus. Pode comentar, meu querido. Bom, o que eu quero destacar aqui, querido irmão Francisco, pois não, é sobre a segunda parte, quando o comentarista, ele traz aqui, aqui está incluso, entre outros. Aí ele vem trazendo aqui os pontos: a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Aí ele vai complementar: Satanás
é quem atua na mente das pessoas e mantém afastada de Deus. É desse jeito. O título do quarto subponto diz: a destruição de toda a altivez. Toda a investida de Satanás, ela para diante da palavra. Ela não tem força diante da palavra de Deus. Tanto é que o comentarista ele faz questão de novo de fazer o uso do mesmo versículo que foi base para o subponto 3. Ele faz questão de usar 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, parte B, que vai dizer: se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha aí, levando cativo, né? Ele pode até se levantar, porque ele diz assim: o poder do Altíssimo igualmente aniquila, destrói, elimina, acaba, né? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, Satanás ele pode criar toda a estratégia que ele quiser, todo plano, toda artimanha, porque ele trabalha desta forma, na contramão. Ele pensa, por ele ser astuto, ele pensa que ele consegue. Ele fica tentando, se enganando. Mas o que eu e você precisa entender é que a palavra, por ela ser inspirada, por ela ser inerrante, né? E por ela ser infalível, isso. Né? A palavra de Deus, ela tem poder. Mas o que eu e você precisa entender é que eu e você precisa vigiar. Isso. A gente precisa vigiar para que a gente não venha a dar margem nem brecha para que entre uma dessas investidas do maligno, eu e você possa ser atingido, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Porque se pararmos e analisarmos um pouquinho atrás, por que o comentarista fez questão de trazer a ideia e a orientação de primeiro nos revestir da armadura. Isso. Para que a gente, diante dessas astúcias, dessas investidas do inimigo, a gente possa estar revestido, preparado. Com o quê? Com a palavra. Com a palavra afiada, como o Senhor disse, para que possamos defender, né? E possamos ir de encontro a todos esses maus ensinamentos que Satanás tenta impor a esse século. É verdade. Bem? É verdade. E a gente pode até mostrar um texto lá, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, e o versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedecer? Tá certo? Tá vendo? Eu vou ler novamente. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedeceis, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha aí, irmão, Paulo deixa bem claro, né? Então, a justiça de Deus, ela prevalece, irmão. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos dá esta autonomia para a gente se envolver nela, estarmos ocupados. É como o nosso irmão acabou de falar. Se nós não tivermos revestido, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, à palavra, né, meditando nela, e se nós dermos lugar à carne vai prevalecer, irmãos, e nós vamos cair, nós vamos tombar, e o inimigo vai ficar escorrachando, zombando. Mas não é isso que nós queremos de maneira nenhuma. Nós estamos trazendo este assunto, este tema, para te fortificar, e você seja um leitor praticante da palavra de Deus, que examine as escrituras diariamente, para que você possa ser um defensor do evangelho, e quando vier as artimanhas do inimigo, você saber discernir e dizer: epa, isto aí não é de Deus.
Aleluia. Aleluia. É desse jeito, meu querido. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa destruição de toda altivez, né? É o poder do Altíssimo, igualmente, e aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eita, que o Senhor falou muito bem, né? E esta altivez refere-se a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus, irmãos. A gente pode ver também lá em 2 Timóteo, o irmão está com a Bíblia aberta aí, lê aí, irmão Marcos Reis, essa referência que o nosso comentarista, o nosso pastor Douglas Batista nos pede para a gente ler. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos. Olha aí. De entendimento e repobros quanto à fé. Glória a Jesus. Então a gente vai ver, a gente vai encontrar, a gente vai se deparar com alguém, irmãos, que não crê, que não quer nada. Mas você tem que ter graça, sabedoria. E você não vai discutir, né? Você não vai discutir, você vai evitar, evite-o. Isso. Né? Paulo, ele diz, escrevendo a Tito, depois de 1 ou 2 a demonstração, evite-o. Pronto. Quer ouvir a palavra? Pronto, venha para cá. Aí você fala, aí você prega, faz o convite. Mas é por aí, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo que está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente, irmãos. Nosso irmão já falou aí, das pessoas. E mantém afastada de Deus. É ele que faz. É por isso que ele tem raiva de quem prega o evangelho. É verdade. Mas Jesus nos mandou, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus do capítulo 28, versículo 19, ele disse: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação do século, ensinando a guardar todas essas coisas. E que coisa é essa, irmão? É a palavra. Aleluia, é isso que nós estamos trazendo para você, meus queridos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de todos que estão acompanhando esse programa EBD Online. Glória a Jesus. Então, nós aqui, eu não sei se o irmão, meu querido presbítero Marco Reis, tem alguma coisa para acrescentar. Eu quero só ler aqui algo que o próprio comentarista, ele conclui esse segundo ponto, trazendo a seguinte sinopse. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Olha aí. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, se você se revestir mesmo como a palavra nos orienta, como a palavra nos ensina, irmãos, nós temos tudo para sermos... E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos autoridade, irmãos, podemos dizer assim, nós temos autoridades em Cristo Jesus. Agora, é bem verdade que esta autoridade, ela não pode ser arrogante, ela não pode ser soberba, não pode ser presunçosa, não, é ser humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós estamos aprendendo com Jesus, nós estamos aprendendo com a sua palavra. Então, a cada dia, como diz o nosso pastor Jailson Marinho, é um milagre. É um milagre, né? Nós vamos vencendo, nós vamos avançando e nós vamos caminhando a Jerusalém. Eita, as mansões glória celestiais. Aleluia. Porque é o objetivo de todo crente. Isso. Eu louvo a Deus porque Jesus me libertou.
aleluia, me tirou das trevas, me transformou, e hoje estou aqui anunciando a palavra do Senhor. É um privilégio muito grande. É um privilégio. Nós somos privilegiados, irmãos. Seja grato a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós iremos adentrar o terceiro ponto, né? Ao terceiro ponto ou ao terceiro tópico, como os irmãos queiram, né? E o terceiro ponto vai dizer: a Bíblia nos torna humildes. Olha aí, nós acabamos de, eu falei, e vamos dar continuidade a esta humildade. Glória a Jesus, né? Deus aborrece a soberba, irmãos. Glória a Jesus. E a Escritura declara que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O irmão Marcos Reis, fique à vontade, pode degustar aí, porque este assunto é maravilhoso, viu? Amém, meu querido irmão Francisco. Dando continuidade à leitura, o autor ele vai continuar dizendo assim: isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4:7. E ainda humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4:10. As expressões juntar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Glória a Jesus, fica à vontade. Olha como é interessante a gente parar e entender. Tiago aqui, ele em dois versículos diferentes, ele toca no mesmo sentido. Ele nos leva, nos direciona, ele nos adverte, nos orienta a um único contexto: obedecer ao Todo-Poderoso, obedecer a Deus. Isso é o princípio daquele que é humilde, daquele que é servo, porque veremos nos próximos subpontos a exemplificação de Cristo, assim como ele fez. E aqui, nesse primeiro subponto, a gente vê como título: Deus aborrece a soberba. Então, meus irmãos, esse primeiro subponto, ele traz, através do livro de Tiago, essa inversão, o paralelo, né? O contrário do que o ser humano que está longe, distante da presença do Senhor, para aquele que está na presença do Senhor. Aquele que é dependente, aquele que está na presença do Senhor, ele é dependente. Ele necessita que o Senhor dirija a sua vida, direcione a sua vida. Isso é sinal de humildade. Quando a gente depende do Senhor, quando a gente demonstra ao Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti. A gente mostra a Ele que, mesmo incapazes, a gente ali prefere e depende do Senhor, para que Ele tome as rédeas da nossa vida, para que a gente possa estar dentro desse contexto ao qual Tiago ele se importa e se preocupou em destacar: obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, olha aí, quando nos achegamos a Deus, Ele se achegará a nós. Ou seja, é uma troca. O Deus que eu e você serve é um Deus de relacionamento. É um Deus que Ele não quer que você diga: eu sou cristão, Ele lá nos céus olhando por você e você aqui à vontade. À vontade, como diz aí o ditado: deixa a vida me levar. Não. Você tem que criar um relacionamento entre você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ter seu lugar nas moradas celestes, porque a palavra vai dizer que os humildes terão acesso. Glória Isso é a Jesus. Interessante, viu? É desse meu querido jeito. Francisco. Glória Isso a é Jesus. interessante. É verdade, é desse jeito. E a gente pode ver que quando diz a palavra que Deus resiste ao soberbo, né, lá em Tiago, isso deve ficar, irmãos, gravado em nossos corações, em nossas mentes.
o quanto Deus aborrece o orgulho. Isso. Olha, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque o orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar até mesmo as nossas orações. Não é brincadeira. Porque quando a pessoa é soberbo, orgulhoso, irmãos, Deus se retira. É como se o Espírito Santo saísse. E nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Isso. Para nos instruir também, né? Além da palavra, o Espírito Santo ele vai nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor. Como devemos prosseguir, caminhar, né? Na palavra. E Tiago, ele deixa bem claro aqui, irmãos. Isso. E a gente pode... Ele é bem enfático, Ele é bem enfático. E ele pode reter a sua presença e a sua graça também. Isso. E nós, exaltando a si mesmo, quem busca a honra e a estima dos outros, irmão, a fim de satisfazer o seu orgulho, afasta-se de si mesmo de Deus. Mas para aqueles que é humilde e chegam a Deus, Ele lhe dá abundância de graça, misericórdia e ajuda em toda a situação da nossa vida, irmãos. Aleluia. A gente pode observar o que o apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Leia aí, por gentileza, meu querido. 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É isso, irmão. É você considerar, é você respeitar, né? E a gente pode ver isso também, até mesmo na oração, né? Quando a gente é humilde, quando a gente tem a sensibilidade, quando a gente põe em prática o que Deus quer. Veja o que é que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 4, versículo 16. Glória a Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Mas a perspectiva é essa, né? Paulo, ele também fala em outros textos, mas eu quero dar continuidade no capítulo, ou melhor, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, o versículo 25. Lê aí, irmão Marcos Reis. 7 e 25, na carta aos Hebreus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pronto. Então a gente começa, né, sendo esclarecido dentro desse tema, desse assunto que nós estamos abordando. Então, ainda humilhar-se, irmãos, ou seja, humilhar-vos perante o Senhor, como disse Tiago 4:10, né? Tiago 4:10, humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Então é Ele, irmãos. Você não precisa se apresentar, não. Faça obra, seja cooperador, esteja na atividade, porque Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, meu querido Marcos Reis. Isso. Né? O apóstolo Pedro, ele escreveu na primeira epístola, capítulo 5, isso. Versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pronto, o tempo é de Deus, dele, Deus vai te exaltar. É dele. Né? Permaneça fazendo aquilo que Deus lhe chamou. Isso. Até porque o próprio comentarista, ele vai concluir esse primeiro ponto dizendo o seguinte: ele nos liberta
da sabedoria terrena, animal e diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Isso, como o senhor estava falando, né? Glória a Jesus. E faz menção da lição passada que os irmãos trouxeram. Isso. E eles falaram a respeito dessa sabedoria. Isso, se você não tem sabedoria, peça a Deus, irmãos. Perfeito. Glória a Jesus. Porque Tiago, ele vai deixar claro, né? No capítulo de número 3, né? Ele vai deixar bem claro. Primeiro ele vai falar, né? Ele vai dizer no versículo 3: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tá vendo? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Mostre, você tem que mostrar, né? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja, olha aí, irmãos, invejas, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos gloriei nem mintais contra a verdade. Nós falamos agora há pouco: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela liberta mesmo, irmão, liberta mesmo. Glória a Jesus. Agora, essa sabedoria, Tiago, ele diz que ela não vem do alto, não. Ela é terrena, é animal, é diabólica. Isso. Aleluia. Porque onde há inveja e espíritos facciosos, aí há a perturbação de toda obra perversa, irmãos. Quem tem isso só maquina mal, só deseja mal o próximo. E isso não vem de Deus, não. Não vem de Deus. Aí Tiago diz: mais a sabedoria que vem do alto. Olha só que coisa linda. Ele diz: é primeiramente pura. Aleluia. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Olha só, irmãos, quantos requisitos, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, ser hipócrita, que nem os fariseus, que falavam uma coisa e praticavam outra, e isso não funciona não, meus queridos. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser sinceros. E estamos aqui, irmãos, essa palavra, ela está me advertindo. Isso. Ela está nos advertindo também. Nós precisamos. O que nos chama a atenção também, dentro desse capítulo 3 que o senhor está lendo, e o que o senhor está falando, é que Tiago aqui, ele não está escrevendo, nem falando, nem admoestando o povo não cristão, não. Ele está aqui orientando os cristãos. Ou seja, isso existe dentro da igreja. E serve para nós. É desse jeito. É a aplicação, irmãos, da palavra para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, e ainda encerra no versículo 18, ele diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A paz. Glória a Deus. O negócio está pegando fogo. Aí o crente que tem a mente de Cristo, que tem a sabedoria do alto, ele chega bem tranquilo e com 2 palavras ele acalma a tempestade. Aí o camarada: o que foi isso? Foi o irmão que chegou aqui. Apaziguador. Olha só como funciona, irmãos. A palavra, ela tem poder. Glória a Jesus. Então, esse primeiro subponto do terceiro ponto, nós encerramos, né? Isso. E ele ainda fala que é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1, 21, 22. Nós até lemos o versículo 21, 22. Isso. Mas se o senhor quiser ler novamente, Tiago 1, 21, 22. Lê aí, irmão. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, olha aí, e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, glória, em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos
com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pronto, é desse jeito, né? Então a palavra, ela esclarece. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subponto vai dizer: Cristo é nosso exemplo de humildade. Nós já falamos, porque essa lição ela é tão... E um ponto vai puxando o outro. Um ponto puxa o outro, e muitas vezes a gente está falando algo que reflete naquilo que a gente falou, né? Mas que é bom demais, porque a gente está degustando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo subponto vai dizer: Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, irmãos, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Esse texto é maravilhoso, né? A gente vai ver isso lá em Filipenses, o capítulo de número 2, do versículo 5, melhor dizendo, até o 8. Ele encaixa. O pastor, o comentarista, ele pediu para a gente ler o versículo 6 e o 7, mas os irmãos depois leem do 5 ao 8, que dá uma completude dentro do que nós estamos falando. Ele deixou a sua glória, irmãos. João 17:5, humilhou-se a si mesmo e submeteu-se à vontade do Pai. Olha só, irmãos, isso é maravilhoso. E a gente falou no início, quando o crente, irmãos, ele é obediente na congregação, sabe, em todo o trabalho da igreja, o pastor chama ele: irmão, vem aqui fazer isso. Sim, senhor. Sabe, não questiona, não murmura. Irmãos, como é bom trabalhar com pessoas assim. É verdade. Mas é bem verdade que a gente vai se deparar com pessoas que às vezes faz, mas com o coração trancado. Aí Paulo diz que se faz de má vontade, apenas uma dispensação nos é confiada. Então, faça de boa mente, um coração aberto, um coração sincero. Até porque se você for fazer de má vontade, Deus vai conhecer. Deus não vai receber aquela tua atitude, aquela tua ação, porque você está fazendo de má vontade. Então, é bom a gente tratar isso aqui, porque tem pessoas que estão nos acompanhando e quem sabe está dizendo: é desse mesmo jeito, irmãos. Eita, coisa boa. Mas é isso, irmãos. É dessa forma. É desse jeito. O senhor pode muitos, continuar. Só interrompendo. Ou muitos, às vezes, fazem para se destacar, se destacar. Para ser visto e não para servir. Exatamente. Eita, servir, isso é interessante. Né? Até porque, para a gente concluir esse segundo ponto, a gente pode ler aqui Filipenses 2, fica à vontade. Capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: de sorte que haja em vós, olha o que o nosso querido apóstolo Paulo estava falando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso querido Jesus, nosso Salvador, está perto não. Esse é o padrão. Ele, quando diz esse é o padrão de conduta para o cristão, é o exemplo que o irmão Francisco acabou de dizer. É a exemplificação da vida de Cristo. Cristo, ele foi servo. Cristo foi humilde. Esse segundo ponto, esse segundo subponto, ele transcreve a vida de um servo. E que servo é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Então, se eu e você quer servir na obra, quer estar obedecendo ao chamado dele, do varão da Galileia, eu e você tem que ser humilde, obedecendo a todos que estão sobre nós, aqueles que estão acima de nós, nossos pastores, evangelistas, nossos líderes, né, nossos dirigentes. Isso é obediência. Como é que eu posso obedecer meu pastor, mas eu não obedeço o meu dirigente da escola bíblica, que me convoca e eu não venho, mas no mesmo dia o pastor me convoca e eu vou? Que tipo de obediência é essa? Que tipo de modelo de servo é esse? Não pode. Cristo nos chamou para ser o quê? O quê? Semelhante
a Ele. Porque somos o quê? Imagem e semelhança. Se Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz, nos deu um banho e nos fez nova criatura, temos que agir dessa forma, porque é a palavra. A gente vive pela palavra, a gente estuda a palavra, a gente defende a palavra. Meu irmão Francisco, glória a Deus, é desse jeito. E continuando, Cristo novamente ele agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Os irmãos vão ver isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 13. Isso. Jesus dando um exemplo. Mas esse exemplo que ele deu, irmãos, é para a gente estar lavando os pés dos irmãos? Não. Ele está mostrando, porque a soberba, quem sabe o orgulho de Pedro, bateu naquela hora. Disse, que é isso, Jesus? Aí quando Jesus disse, olha Pedro, se você não fizer isso, você não vai ter parte do céu não, viu? Aí, quem sabe, Pedro disse, olha Jesus, então não lava só os pés não, lava o corpo, lava a mão. Então é isso, irmãos. Muitas vezes a gente fala e não pratica. Quando o irmão falou acerca da humildade agora há pouco, e ele citando que nós devemos obedecer às nossas autoridades eclesiásticas, isso é bom, mas independente da hierarquia, meu querido Marcos Reis. Por exemplo, se o pastor Zé Carlos ele coloca um auxiliar para dirigir a congregação do Dona Nery, aí eu como presbítero eu vou repudiar e não vou obedecê-lo, eu estou errado. Está errado, é desse então, jeito. Os irmãos estão me alcançando? Então é por aí, meu querido. Então nós temos que ter consciência. É desse jeito. E se somos obedientes, nós vamos obedecer o nosso dirigente. Vamos obedecer e vamos honrar e amar. Não foi o pastor Zé Carlos que colocou ele lá? Isso, então a autoridade está sobre ele. Exatamente. Então a gente tem que ter esse princípio e essa consciência. Verdade. Então a palavra de Deus, ela muitas vezes também nos constrange. É a ética cristã. Mas é necessário falarmos isso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece à palavra e imita os passos de Jesus, que nós já falamos anteriormente. Isso. Né? Então, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar esse subponto? Pronto, estamos terminando o subponto, o segundo, e vamos adentrar no terceiro e último subponto do terceiro ponto, que vai falar sobre a humildade a humildade é uma virtude cristã. Tá vendo, irmãos? Então, ser humilde é uma virtude, né? E a gente vai ver quando Paulo ele fala do fruto do Espírito, né? Se os irmãos, além de pedir sabedoria a Deus, que é necessário, como nós falamos agora há pouco, você peça o fruto do Espírito também, para que Deus te dê amor, né? Fé, paz, bondade, benignidade, temperança, esperança, ou seja, domínio próprio, tudo isso está no pacote para que você possa permanecer na humildade e na virtude cristã. E Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, irmãos, a pessoa tem de se portar com humildade. Lá no capítulo de Mateus 18, verso 4, o irmão Marcos Reis já está com a Bíblia aí para ler, já adiantando, isso é muito bom. Mateus 18, 4, lê aí por gentileza, meu querido professor Marcos Reis. Mateus 18, 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha que coisa importante. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Porque Jesus ele traz esse exemplo de uma criança. Se você pegar uma criança e gritar com ela, e até mesmo bater nela porque ela fez alguma coisa que lhe desagradou, ela vai chorar, ela vai ficar escondidinha lá no canto, mas depois que você chamar ela, dizer, chega para papai, dá um abraço,
ele vai e abraça, a criança vai e abraça, lhe cheira. Sabe por quê? Porque a criança, ela não tem maldade, ela é simples, irmão. E Jesus, ele trouxe um exemplo maravilhoso para todos nós, dando o exemplo de uma criança humilde como uma criança. Isso. Porque a criança, ela é simples. E é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos simples. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver, como está descrito lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, né? Eu não sei se o irmão Marcos Reis poderia ler aí para nos auxiliar também, né? Glória a Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Pronto. 6, do 4 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencertes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Efésios 6, Efésios não, é primeira Coríntios 6, é porque é do 9 ao 11. É do 9 ao 11, Pronto. Isso. Não sabeis que os injustos isso. não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória então a a Jesus. gente começa a ver, né? Já estamos concluindo, mas eu quero enfatizar que a necessidade da prática da humildade, irmãos. Como lá em Efésios a gente não vai ler por conta do tempo que já está chegando no final. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as suas próprias fraquezas, né? João 15,5, todavia ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não for purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde, irmãos. É a palavra que faz essa metanoia também. Isso é. Mudança de comportamento, de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos concluir, meu querido Marcos Reis. Vamos concluir, né? Já encerramos, mas dê as suas considerações e faça a sua conclusão dentro dessa lição. Bom, meu querido professor Francisco, eu quero ler só um trechinho aqui, dando base e corroborando com o senhor em relação ao que o próprio comentarista ele traz no auxílio de educação cristã. Ele vai trazer o seguinte: são diferentes na visão de si mesmo, muito mais cônscios da necessidade pessoal e da imediação da aprendizagem. O que eu quero trazer com esse pequeno texto que eu li em relação a essa humildade, a esse terceiro subponto, a humildade é uma virtude cristã. Os adultos, homem e mulher, eles têm na sua totalidade um entendimento maior, uma compreensão, uma clareza maior. Não dentro das Escrituras, porque é necessário que o Espírito Santo nos conceda esse entendimento, para que possamos de fato aprender, para que aos nossos olhos possamos entender essas explicações e tudo aquilo que a palavra nos ensina. Agora, conforme o que foi dito pelo nosso querido irmão Francisco, a humildade é algo que eu e você tem que anseiar, tem que desejar, tem que querer acima de tudo. É necessário que eu e você
se molde dentro dessa estrutura ao qual fomos chamados. Fomos chamados para sermos diferentes. Não podemos ser diferentes, meus irmãos. Não podemos nos apresentar como diferentes se eu e você ainda leva ou apresenta algo do passado, do Velho Egito. Precisamos sim ser nova criatura, como o irmão Francisco disse. Se alguém está em Cristo, mudança, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Apresentando toda essa mudança de vida. Essa mudança de vida é necessário, porque junto com a humildade, junto com esse novo ser, eu e você consegue ser um cristão melhor, até que Jesus venha para nos buscar e nos levar para as moradas celestes. Glória a Jesus. Francisco. E concluindo, eu quero vos dizer o seguinte: se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, seja humilde. Isso. Nas atitudes, nas tuas ações, nas tuas práticas, que certamente Deus se agrada. Glória a Jesus. Então, Deus abençoe. Nós encerramos. Estamos dando as considerações finais. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando, que acompanharam, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio Pauta Gospel. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. As suas considerações finais, Marcos Reis, também. Meus queridos irmãos, também quero vos orientar e pedir a vocês que criem um hábito de ler a palavra do Senhor, de estudar, de buscar este relacionamento com o Senhor, e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Oremos, queridos irmãos. Soberano eterno Pai, Deus querido, santo e maravilhoso. Senhor, neste momento te agradecemos, Pai, por esta muito rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ministrando essa lição tão rica, tão importante, Pai, para as nossas vidas. Abençoa a todos os ouvintes. Abençoa a vida do nosso querido professor, irmão Francisco, ao nosso querido pastor Eduardo Silva e toda a sua família, Pai. Agora, Senhor, nos despede para casa, nos concede, Senhor, em nome de Jesus, uma tarde de paz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. União, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.